E eu gostaria de saber se a descentralização dessas políticas pode ajudar nessa de tirar esses programas para que eles não funcionem tanto como moeda de troca por voto. Bom, eu queria fazer um comentário um pouco mais longo, peço licença, não vou falar o mínimo possível, mas é que eu anotei alguns pontos aqui, alguns até que já ficaram para trás, porque vieram outras coisas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aí as palavras de vocês, retomando aí o papel da Fundap na assistência social, e dizer que para nós também assim, é uma alegria enorme poder estar com os professores da PUC, que foi uma parceira muito estratégica para nós, a Aldaísa, a Carminha, a Carmelita, também professores que estiveram conosco aqui, refletindo desde o primeiro momento aí de elaboração da LOAS, e permitindo que a Fundap criasse aqui um núcleo de interesse em torno dessa política, e queria também comentar como foi importante para nós o trabalho que desenvolvemos de assessoria e a Secretaria Nacional de Assistência Social, na gestão da doutora Lúcia Vânia, representada aqui hoje pelo professor Eldo, e que também foi uma oportunidade, digamos assim, prática de refletir sobre esse trabalho de mudança da assistência social no Brasil. E, então, é uma satisfação muito grande também poder, nesse momento, estar refletindo aqui com essa mesa sobre essas questões. E observar como realmente a assistência social cresceu na sua capacidade de resposta aos problemas que ela vem enfrentar. Quer dizer, é muito gratificante, embora a gente observe que, de outro lado, a problemática cresceu muitíssimo também, não depende só dela, como foi bem dito, mas, quer dizer, todas as mudanças do mundo de trabalho, a crise da economia, as dificuldades da Previdência, claro que colocam para a assistência também muitos novos problemas e maiores. Mas a capacidade de organização, de resposta, de consolidação como política pública que a gente observa na assistência social é muito grande, e nesse sentido é gratificante também observar isso. Eu queria retomar um ponto que foi colocado aqui sobre família, embora já se tenha falado muito sobre esse aspecto, eu vejo o seguinte, na medida em que a tendência, mais do que a tendência, digamos, a orientação hoje, realmente é toda de focalização da família como a família como centro, mas não a família como estrutura, quando eu digo de tendência, que já se observava há algum tempo, a incorporação dos novos arranjos familiares nos programas voltados para a família. Isso ficou, digamos, consolidado aí no Plano Nacional, que foi lançado aí pelo MDS, com NANDA e CNAS, de que realmente se abandone a estrutura familiar como categoria de análise e se substitua essa estrutura por aquilo que a Odaísa bem colocou, a capacidade de proteção que a família pode oferecer aos seus membros, no caso do plano, enfocando especificamente as crianças e adolescentes. O meu ponto é o seguinte, na medida em que a gente adota como categoria de análise para definir família a capacidade de proteção e não mais a estrutura, nós estamos lidando com uma categoria que, por natureza, é extremamente dinâmica e extremamente fluida. Também, mais rapidamente do que a estrutura, ela muda. E isso coloca uma certa dificuldade, para além daquilo que você bem observava, Aldaísa, que são os indicadores de proteção que nós precisamos ter, o que é traduzir essa capacidade protetiva em elementos que permitam aos operadores de ponta saber de o que é que se tem que observar se essa família tem ou não tem na hora de atuar, mas saber também como é que nós vamos consolidar como um direito, na medida em que você substitui o cidadão pela família como núcleo, como foco dos programas, como é que você consolida o direito? Porque, tradicionalmente, o direito, isso se dizia muito na análise do BPC lá atrás, poxa, é tão pouquinho, é só para o cidadão mais velho, para o portador de deficiência. Bom, mas é um direito subjetivo, reclamável contra o Estado. Como é que você consegue transformar a família com essas características todas de arranjos e de fluidez e de capacidade
numa forma em que se possa assegurar um direito, de tal forma que aquilo que se faça com as famílias não dependa de vontade política de governantes, mas se torne realmente programas ou serviços socioassistenciais, o benefício, seja a forma que for, mas configurados como um direito. Uma outra questão que eu gostaria de colocar é a seguinte: a gente observa hoje uma extraordinária disseminação aí dos CRAS realmente pelo território nacional. E aí, especialmente tendo visto o seu trabalho aí pessoal, Eldaísa, de grande organizadora aí dessa política, eu vejo uma questão que precisaria ainda ser tocada, que é a da definição dos papéis do CRAS em relação ao papel dos conselhos tutelares. Eu vejo ainda que existe uma zona cinzenta entre essas instituições, o que vai para cá, o que vai para lá, ou como vão se dar as relações no território dos centros de referência da assistência com os conselhos tutelares. E fico achando ainda pouco, só um comentário aí no caso, quando vi no seu slide aí que 49% das instâncias que controlam os programas de Bolsa Família são os conselhos municipais da assistência social, ainda achei pouco. Eu acho que realmente isso vem a reforçar como o programa Bolsa Família está num paralelo da assistência, não só no orçamento, não só na linha que não passa pelo fundo, não só no controle dos conselhos, mas 100% deveriam ser os conselhos de assistência social. Quer dizer, a gente observa realmente que essa é uma grande questão a ser enfrentada. Então, era isso. Eu sou Pedro Dimitrov, sou médico sanitarista, sou da área da saúde. Desculpe, mas eu tinha pedido a palavra já há algum tempo atrás, então eu retomo um pouquinho. Uma primeira questão é o seguinte: foi colocado, é um informe, basicamente, um informe e um comentário. O informe é o seguinte: é óbvio que não dá para se olhar o município de São Paulo, tem que se olhar a área metropolitana. Na área da saúde, a gente já está avançando nisso e a Fundap tem nos ajudado. A Fundap cedia hoje o Observatório de Saúde da região metropolitana. E por circunstância, eu deixo para vocês aqui, para quem não conhece, eventualmente, tá certo? A Fundap mantém este observatório, é uma parceria com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de São Paulo e o COSEMS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Ou seja, é fundamental que se olhe a região metropolitana, não dá para se olhar um ou outro município isoladamente em qualquer política. Se nós em saúde temos essa observação, obviamente que nas outras políticas, a coisa, na área social, seguramente isso acontece da mesma forma. Então, nós podemos conversar, quem tiver interesse, sobre a experiência da saúde, que eventualmente possa, na medida que o SUAS vem atrás do SUS, tá certo? Nós podemos estar conversando, exatamente, aproveitando as coisas melhores, né? Então é isso. Então, nós aqui, dentro, como coordenador, como secretário executivo do observatório, eu me coloco à disposição para estar, eventualmente, conversando com quem tiver interesse nesse campo. Essa é uma questão. A outra questão pela qual eu queria me falar anteriormente era realmente um alerta em relação à questão do financiamento, das transferências de recursos. O SUS teve experiência muito, muito dolorosa neste aspecto, né? Nós temos várias experiências do SUS. A questão central do SUS foi não ter vinculado recursos para a saúde em 88, na época da Constituição. Quando se fez o SUS, não se vinculou recursos para o SUS. Depois disso, se passou uma dificuldade muito grande, porque quanto mais o governo federal aumentava os recursos para dar sustentação ao SUS, os estados se recolheram. Então, nós tivemos 10 anos em que todos os estados do Brasil, reduziram os recursos. Alguns estados do Nordeste chegaram a ter 1%, 2% do seu orçamento estadual para a saúde. Então, a situação ficou tão crítica, isso está tudo documentado, é tudo publicado. A situação ficou tão crítica que foi necessário retomar uma lei de vinculação de recursos para a saúde. Retomada essa lei, se fixou de que deveria ter 12% do orçamento estadual e 15% do orçamento municipal para a área da saúde. Sendo que a maior parte dos municípios do Brasil estava com 20%, 30% do orçamento em saúde. São José dos Campos chegou a ter 35% do orçamento do município de São José dos Campos para a área da saúde. Porque não dava conta.
Quer dizer, assumiu hospitais, assumiu serviços muito caros, e aí não tinha como e punha dinheiro do município. Então, a situação ficou tão crítica que, finalmente, se aprovou uma lei que fixava